Nós temos um delegado Giordani, Manuel Giordani, hoje aqui comigo. Ele que é delegado da Polícia do Estado de São Paulo. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Você veio para falar de golpe. Isso, Olga. Boa tarde. Diariamente a gente tem notado e presenciado a prática de diversos golpes de estelionato. Mais ainda, a gente quer concentrar hoje sobre os idosos, ok? Golpes com os idosos. Você que tem um idoso em casa, você que é idoso, está me vendo aqui, a partir de 60 anos já é todo mundo considerado idoso. E aí os estelionatários, principalmente, estão todos de olho. Notadamente em desfavor dos idosos, até por conta da vulnerabilidade que eventualmente eles apresentam. O delegado enumerou aqui, fez até uma lista dos golpes. Vamos começar com o golpe do banco? Como que funciona esse? E que atenção nós temos que ter? Golpe do banco, geralmente o idoso ele está na agência bancária, precisa fazer alguma operação e um desconhecido se aproxima desse idoso buscando auxiliá-lo. A partir daí se demonstra uma pessoa prestativa, que busca auxiliar, mas na realidade acaba angariando informações, senha e até substituindo o cartão desse idoso. Mas o idoso, ele é tão inocente assim que ele passa esses dados para um estranho? Na realidade, o estelionatário ele é uma pessoa bastante perspicaz e ele acaba ludibriando. É envolvente, né? O estelionatário é envolvente, né? Sim. E ele acaba, às vezes, capturando informações ainda que não sejam repassadas pelo idoso. Aí, qual que é o golpe do seguro de vida? O golpe do seguro de vida muitas vezes é encaminhada alguma documentação, entram em contato com a família buscando, já a par de alguma informação, buscando envolver algum familiar falecido, algum ente querido, informando que possuem valores a levantar. A partir daí começam a também envolver o familiar, muitas vezes que já em posse de algumas informações e pedem o depósito de alguns valores e etc. para que possa dar entrada em eventualmente uma documentação. Mas não é verdade que tem estelionatário, tem golpista que busca saber o obituário do dia para ver quem morreu na cidade, para aplicar golpe na família? Infelizmente, cada vez mais as quadrilhas estão especializadas. Então, em posse de informações diversas, tanto pessoal quanto familiar, eles conseguem aí aprimorar esses golpes. O sequestro, que tipo de sequestro é esse? Porque tem tanta modalidade que sempre eles estão inventando uma nova. Esse do sequestro é bastante interessante e corriqueiro. Eles acabam ligando em algum número e simulando o sequestro de um familiar. Tá? Aquele que tô aqui com o teu sobrinho, quebrou o carro, aquele? Esse é um golpe diverso. O do sequestro, ele menciona ter arrebatado algum parente, algum ente familiar e exigindo a transferência para uma conta para que possa libertar esse familiar sem nenhum mal à sua vida, à sua integridade física. Agora, com todas as informações que a gente sempre tem, com todas as notícias que nós temos com relação, nós estamos hoje aqui falando disso, as pessoas não se tocam disso? O que acontece que ela não sabe, que ela cai nesses golpes? Primeiro passo é importante esse trabalho de divulgação e de informação. Então as pessoas elas precisam desconfiar de ofertas muito vantajosas e também ter um pouco de precaução com pessoas desconhecidas, especialmente quando envolver questões financeiras. Aqui tem um outro golpe, gente, esse eu nunca tinha ouvido falar. Golpe da compra equivocada, golpe motoboy. Que golpe é esse? Bastante corriqueiro também. Um desconhecido entra em contato com a vítima, indagando se ela fez ou reconhece uma compra realizada naquele momento, compra essa que ela não fez de fato. A partir daí a vítima não reconhece, o golpista, o estelionatário, ele pede então que para cancelar essa compra sejam digitados algumas informações pessoais, eventualmente senha, CPF, RG. Ele está se valendo de um aplicativo, de um programa que vai captar essas informações. Tá? Em posse dessas informações, ele pede para que a vítima corte o cartão, dando a entender que aquele plástico vai ser inutilizado, quando na verdade não o é, pois o chip, por exemplo, permanece íntegro. Muitas vezes pede que a vítima faça uma carta de próprio punho, dizendo não reconhecer aquela operação, e na sequência eles informam que irão enviar um portador para retirar aquele cartão. Nisso entra o motoboy que vai retirar o cartão. Que é outro golpista, faz parte da quadrilha.
Várias vezes sim, algumas... Às vezes até não. Às vezes não, às vezes é contratado um motoboy para uma retirada. Então nós, na delegacia de polícia, nós temos que ter esse cuidado para avaliar eventualmente a questão do motoboy. Eu estava falando aqui com o Dr. Manuel Giordani sobre o golpe do bilhete premiado. É o mais antigo do mundo e, infelizmente, ainda continua acontecendo. E pega mais pessoas de idade. O golpe do bilhete premiado continua acontecendo. Idosos acabam caindo com maior frequência, né? Geralmente uma pessoa se aproxima de um idoso, dando a entender uma suposta facilidade, por conta de um bilhete premiado montado de forma falsa e exigindo o pagamento de alguma quantia para que ela possa auxiliar a levantar, a resgatar aquele valor. Uhum. O que a gente tem que fazer, gente? É falar, é conversar sobre isso. Quando o idoso for sair para a rua, ou não deixá-lo sozinho, ou então orientar, olha, se alguém se aproximar, não tem outro jeito, né, doutor? Tem que discutir esse assunto em casa. Tem que discutir, tem que informar, temos que, infelizmente, desconfiar de pessoas desconhecidas que eventualmente buscam se aproximar, oferecendo vantagens aí facilitadoras. Qual que é o golpe do sobrinho, do falso sobrinho? O golpe do sobrinho a gente tem atendido bastante na delegacia também. A pessoa ela entra em contato com uma determinada linha telefônica, dizendo: oi tia, é fulano, eu estava em viagem, meu carro quebrou, preciso de uma ajuda da senhora. Nisso a própria vítima, que passa a se comover com a situação, acaba passando o nome de um familiar, de um sobrinho. A partir daí, o estelionatário, o golpista, ele consegue trocar informações já se passando por esse familiar. E a pessoa pede para que seja feita uma transferência para uma determinada conta, também de um desconhecido. Aqui tem uma pergunta seguinte, que a avó perdeu o cartão e a pessoa conseguiu fazer uma compra, certo? Foi pedir o cancelamento e tal, mas o banco não está ressarcindo. Não sei se você pode responder esse tipo de pergunta. Não sei também se ela fez um boletim de ocorrência ou não, mas quando eu tiver o cartão roubado, eu devo fazer imediatamente um boletim de ocorrência? É importante que faça o registro por meio de um boletim de ocorrência. Já comunique à instituição financeira para que faça o bloqueio deste cartão, tá certo? A questão do ressarcimento, aí ela é avaliada pela instituição financeira. Tá. É importante que o idoso e qualquer pessoa não mantenha a sua senha juntamente com o cartão, até para evitar uma movimentação no caso de alguma perda. E quando do registro dessa ocorrência, desta perda ou de algum estelionato, é muito importante que a vítima já venha munida de algumas informações. Como, por exemplo, no caso de utilização indevida da conta, quem que foi o beneficiário, porque isso vai otimizar os atos de polícia judiciária. Olha que pergunta interessante que o Fábio Castro está fazendo aqui. Boa tarde, Fábio. Obrigada aí pela audiência. O que fazer caso alguém com crachá do banco se ofereça para ajudar, sem que ninguém peça ajuda? Pode acontecer e, infelizmente, a gente volta àquela situação. Caixa eletrônico, né? O caixa automático deve ser esse tipo de golpe, né? Sim, também precisa desconfiar. É importante que, eventualmente, no caso de ajuda, que o cliente se dirija até o caixa e peça a companhia de um funcionário para que o banco aponte. Infelizmente, o estelionatário ele frequenta isso daí e tenta identificar uma pessoa vulnerável para se aproximar. Aqui tem uma pessoa se identificando que caiu no golpe do sobrinho agora outro dia. Meu pai é idoso, foi cobrado por um serviço indevido, diz ela. Não, isso aqui não é esse tipo de pergunta para o delegado hoje. Isso aqui acho que foi para ontem. Ok. Falso empréstimo. Vamos falar do falso empréstimo agora. Qual que é esse? O falso empréstimo ele também acontece bastante. Geralmente a vítima ela está enfrentando uma situação financeira delicada e busca um empréstimo em condições mais vantajosas. Isso muitas vezes por meio da internet. Buscando condições melhores, ela acaba tendo acesso a algum site que é de estelionatários. A partir daí eles passam a angariar algumas informações, simulam um empréstimo no valor que a vítima deseja, mas pedem uma contraprestação para que esse empréstimo seja levado a efeito. E a partir daí a vítima não consegue mais contato com os criminosos.
Aqui tem a Carolina que diz o seguinte, que o pai chegou a transferir R$ 1.600. O golpista sabia todos os detalhes do pai dela, número de casa, de celular e tudo. Como é que eles conseguem isso? Pode acontecer, eventualmente, como eu havia mencionado, por se tratar de quadrilhas especializadas, deles acompanharem, eventualmente, a rotina de determinada pessoa. As redes sociais hoje facilitam o acesso à informação, por isso é necessário algumas precauções. É a mesma coisa aqui que estão falando. E quando ligam para você, aliás, acho que foi o Léo da produção que recebeu um telefonema essa semana. Quando ligam para você e pedem teus dados e dizem que é do banco, que é da operadora de TV ou de celular. Isso que a gente precisa ter um pouco de atenção. As instituições financeiras, elas não ligam para os clientes pedindo esse tipo de informação. Tá. No caso de dúvida, é salutar que o cliente mantenha contato com a instituição financeira e, se possível, pessoalmente, ir até uma agência para eventualmente dirimir alguma questão. Mas jamais passar qualquer tipo de informação pessoal no telefone. Tá. Me fala o que é golpe de falsos trabalhos espirituais. Como é que se aplica esse golpe? Muitas pessoas são abordadas nas ruas. A pessoa, né, o estelionatário ou a estelionatária, ela busca criar uma intimidade, um vínculo com essa vítima. Diz que está precisando de um trabalho espiritual. Muitas pessoas eventualmente estão enfrentando algum tipo de problema e acabam cedendo a essa oferta. A partir daí, elas são levadas, enfim, para uma casa ou para um local em que esses estelionatários acabam atendendo e, sob o pretexto de um atendimento espiritual, passam a exigir quantias diversas. Esse é o golpe espiritual. Esse é o golpe também bastante frequente. Agora, eu estou impressionado aqui com o número de pessoas que quase caíram, em golpes, de todos aqui que nós estamos falando. Muita gente se manifestando aqui. Sim, a gente atende isso daí diariamente, aí a Polícia Judiciária, a Polícia Civil acaba registrando e investigando esse tipo de ocorrência. E aí nós temos esse que é o mais moderno pelo WhatsApp, que é a da pessoa. Como é que ela consegue todos esses dados, os dados da tua agenda, dos teus amigos, para sair pedindo dinheiro para os teus amigos? Às vezes eles acabam enviando SMS ou algum tipo de mensagem para que você acesse algum link determinado. A partir desse link eles conseguem acesso ao seu celular, eventualmente conseguem clonar aplicativos de conversa e a partir daí, sob o pretexto de dificuldade financeira ou carro quebrado na estrada, solicitar um empréstimo de dinheiro para todos os contatos da sua lista. Familiares, amigos, enfim, qualquer pessoa que tenha lá no seu aplicativo de conversa, eles passam essa situação delicada e pedem o depósito de determinada quantia e as pessoas, como o brasileiro é de boa fé, ele acaba depositando e posteriormente identifica tratar-se de um golpe. Olha só o que o Sérgio acaba de me mandar. Eu sou zelador de um prédio, diz ele, e recentemente uma moradora caiu no golpe do motoboy, que retirou o cartão e todos os dados dela. Pasmem, gente, prejuízo de R$42 mil. Sérgio, obrigada aí pela colaboração. Veja você. 42 mil, doutor? Exatamente. É muita grana. Os valores são diversos. Bom, qualquer dinheiro é dinheiro. Sim. E eles não param, né? E eles se especializam cada vez mais. Bom, aqui não para de chegar também, viu, gente? Não para de chegar. Eles vão se aprimorando, vão criando novos golpes e também os mais antigos, infelizmente, por falta de informação, muitas pessoas acabam caindo ainda. Muito bem. Obrigada por ter vindo. O Instagram aqui do nosso delegado é @Manu Giordani, é isso? Isso, Manu Giordani, tudo junto. Manu Giordani, porque o nome dele é Manuel, tá no vídeo. Obrigada por ter vindo. Obrigado. E vamos ficar atentos, gente.